Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural, que agora também é podcast. Normalmente eu faço uma conversa prévia nos bastidores com os nossos convidados do programa, falando que o meu papel aqui é mais ou menos como o de um árbitro de futebol, sabe? Só que aquele que quer aparecer o menos possível. Para a pauta de hoje e das próximas semanas, a gente vai falar sobre feminismos, sobre igualdade de gênero. Por isso, eu preciso ficar quieto também. Por mais que eu queira participar dessa conversa ativamente, o papo hoje é com elas e delas. O debate sobre gênero, governança e sustentabilidade. Temos muitas perguntas pela frente que podem ser respondidas e até perguntadas por elas mesmas. Mas eu vou tentar aqui resumir 3 questões. Por que as líderes mulheres têm conduzido de modo tão eficiente o enfrentamento à pandemia em todo o planeta? É possível posicionar as políticas de equidade de gênero no centro da reconstrução pós-pandêmica, inclusive a reconstrução verde? Porque o objetivo do desenvolvimento sustentável de número 5, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, é tão fundamental para o alcance de todos os outros. Com a palavra, então, ou com as palavras, quem deve falar nesse programa? Ana Fontes, empreendedora social, fundadora da RME, Rede Mulher Empreendedora, e do Instituto RME, eleita uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela revista Forbes em 2019. Lígia Amoroso Galbiati, mestre em conservação da fauna pelo convênio UFSCar, Fundação Parque Zoológico de São Paulo, e doutoranda do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais NEPAM, no campo de políticas públicas de mudanças climáticas e gênero. Ana Carolina Querino, gerente de programas do Escritório da ONU Mulheres do Brasil. Mulheres, sejam bem-vindas. Muito obrigado pela presença no Capital Natural. Ana Fontes, eu começo com você perguntando o que é o RME e como é que o debate sobre governança e gênero chegou até você. Pablo, muito bacana estar aqui com você, especialmente com a Lígia também, com a Ana Carol. Eu fundei a Rede Mulher Empreendedora há 11 anos, a partir de uma necessidade minha de ter empreendido e não ter tido apoio na época. Falar de mulheres e empreendedorismo em 2010 não era algo que as pessoas falavam muito. Então, eu criei a rede para ajudar as mulheres que, como eu, estavam empreendendo, mas que não se enxergavam com outras mulheres. Boa parte dos eventos que eu ia só tinham homens, todas as referências de empreendedorismo de sucesso, as pessoas falavam sempre de referências masculinas, e eu conhecia várias mulheres que estavam também empreendendo e criando coisas muito bacanas. De lá para cá, se passaram 11 anos, a rede hoje é a Rede Mulher Empreendedora e o Instituto da Rede. O nosso propósito, missão, o nome que as pessoas gostarem de dar, é ajudar as mulheres a conquistar a autonomia econômica. A gente entende que geração de renda é fundamental para qualquer pessoa, mas é muito mais especial para as mulheres, porque ajuda com que essas mulheres saiam com menos dificuldade de situações de violência por conta da dependência financeira dos companheiros. Hoje a rede tem 1 milhão de mulheres no Brasil inteiro, a gente está com 1,50 milhão mais ou menos. A gente trabalha oferecendo todos os serviços gratuitos para essas mulheres, mentoria, cursos, capacitação, aceleração de negócios, acompanhamento, conexões, para que elas consigam realmente se desenvolver e buscar renda. A gente fala que aqui na rede a gente não deixa nenhuma mulher para trás, a gente acompanha todas, nós não temos nenhuma via de acesso que seja exclusiva, a gente trabalha com inclusão de verdade, né? Ou seja, todas as mulheres podem fazer parte, e a gente fica muito feliz também de ser parceiro da Ana Carol, da ONU Mulheres há alguns anos já, e para nós trabalhar com mulheres é a gente trabalhar para conquistar um espaço para a maioria da população que é minorizada, né? Nós somos 51,5%, mas somos tratadas como minoria. E no Brasil nós temos 24 milhões de mulheres que são líderes de pequenos negócios e 40% delas sustentam a casa, a família e os filhos com uma renda que vem principalmente desse negócio. Por isso é tão importante a gente falar de inclusão de mulheres e falar de autonomia econômico-financeira. Ana Carolina, a Ana Fontes já disse que o trabalho da RME com a ONU Mulheres é bem forte. Nos apresente, por favor, ONU Mulheres, qual o papel, qual o principal foco?
Ok, bom dia. Oh, bom. Bom dia, não sei, boa tarde, boa noite, né? A ONU Mulheres, ela é a entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres. É a agência mais nova do sistema, que foi criada em 2010, a partir do legado de outras 4 instituições que haviam no sistema ONU e que também eram dedicadas ao tema de igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. Então, a que tinha maior presença no mundo entre os países era o UNIFEM, o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, e esse fundo abriu o escritório aqui no Brasil em 1992. Hoje, a ONU Mulheres, ela trabalha a partir de um mandato triplo, né? Então, ela trabalha em 3 frentes diferentes: o mandato operacional, que são os projetos que a gente implementa, são as ações com os parceiros. Então, nesse sentido, a gente é onde, né, o braço que se conecta direto com a Ana Fontes e com a Rede de Mulher Empreendedora. O mandato de coordenação interagencial, porque a gente sabe que o tema, a desigualdade de gênero, ela é uma desigualdade estruturante, né? Então ela se manifesta em diversas áreas de conhecimento, em diversos campos da vida social, e se conecta em diversos componentes dos mandatos das outras agências das Nações Unidas, né, das agências especializadas. Então, Unesco, OIT, PNUD, Unicef. Então, esse componente de coordenação interagencial é para a gente trabalhar com as outras agências para potencializar o trabalho, somar esforços e, assim, gerar resultados transformadores na vida das mulheres e meninas. E o mandato normativo, que é um mandato que se relaciona com o acompanhamento dessa agenda global, né, das leis, das normas e dos instrumentos internacionais no tema de igualdade de gênero, e o apoio que é prestado a partir da adaptação dessa normativa internacional para os contextos nacionais, né? Então, a gente trabalha em cada país apoiando os Estados-membros na adaptação, na localização desses compromissos internacionais. Em relação às áreas temáticas, ONU Mulheres, ela se dedica especialmente à participação, à governança e participação, né? Então, governança, tudo que se relaciona ao ciclo de políticas públicas, as entidades públicas que trabalham pelo tema de igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, produção de conhecimento que possa colocar determinados temas na agenda e pautar a construção, a elaboração, monitoramento, implementação das políticas públicas, a parte de participação, que é a liderança e participação política no espaço de poder e decisão, empoderamento econômico das mulheres, que aí sim a gente se conecta, é onde entra, né, essa dobradinha que a gente vem fazendo há alguns anos, alguns bons anos já, né, Ana Fontes, em relação ao empoderamento das mulheres, um enfrentamento à violência contra as mulheres, e aí outros componentes que vão entre a ação humanitária, que é todas as ações que começou com o influxo das mulheres refugiadas aqui no Brasil, por exemplo, mas que acaba tendo agora um foco muito maior nessa área de empoderamento econômico. Então, aqui no Brasil, essas são as principais áreas em que a ONU Mulheres vem trabalhando. Em relação a essa agenda global, por exemplo, que a gente está aqui falando de sustentabilidade, ODS, globalmente, a ONU Mulheres participou muito ativamente da discussão da agenda com duas frentes. Uma era para ter um objetivo específico, que é o ODS 5, como você bem colocou, e outra para transversalizar o tema nos outros ODSs, porque a gente sabe que segurança alimentar, pobreza, educação, saúde, trabalho, né, que é o ODS 8, todos esses temas são fundamentais a gente ter um olhar específico sobre os desafios que as mulheres enfrentam, né, os desafios diferenciados quando pensados e comparados com os homens. Boa. Lígia, chega mais, bem-vinda ao Capital Natural. Eu te apresentei com a sua formação em ciências biológicas e falei um pouco das suas pesquisas. Como é que a sua formação em ciências biológicas chegou até estudos de gênero e quais são as suas pesquisas atuais? Olá, gente. É um prazer estar aqui junto com essas mulheres que estão, né,
Um exemplo aí, eu que estou começando a minha trajetória, e é muito interessante a Ana colocar a questão da ONU Mulheres, porque justamente antes de prestar o meu doutorado, eu me deparei com um edital da ONU Mulheres que tratava sobre políticas ambientais com uma perspectiva de gênero. E isso deixou uma pulguinha atrás da minha orelha, tentando entender, opa, como assim gênero e questões ambientais? Eu já tinha trabalhado um pouquinho com perspectivas de gênero na graduação em ciências biológicas, mas sempre trabalhei na área da ecologia, trabalhei com morcegos, com fisiologia de morcegos, com ecologia de roedores. E aí, no mestrado em conservação da fauna, fui para a área de políticas públicas ambientais e comecei depois que terminei, o que eu queria fazer do meu doutorado. E quando me deparei com esse edital da ONU Mulheres, isso me fez pensar, bom, existe aí um encontro de campos do meu interesse, que eu sempre gostei muito das perspectivas feministas e dos estudos de gênero, e voltado para a área ambiental. Então, isso me motivou, prestei o edital, não passei, acho que ainda não tinha capacitação suficiente, né? Sempre fui muito da área da ecologia, mas me deu a ideia de pensar em um projeto de doutorado. Então, atualmente, eu faço doutorado na Unicamp, no programa de Ambiente e Sociedade. Minha orientadora, a professora Leila da Costa Ferreira, trabalha com governança de mudanças climáticas. Então, as pesquisas que ela faz tanto no Brasil, China, América Latina, para entender como que são essas relações entre vários níveis de governança, né? Como que o nível internacional se relaciona com o nível nacional, como que chega isso nos municípios. E aí eu apresentei para ela esse trabalho, essa proposta de trazer uma perspectiva de gênero, porque, como a Ana colocou, esse campo de gênero, ele é olhado de forma transversal. Então, desde os anos 70, anos 80, existe uma emergência desse campo que une o feminismo, o ativismo feminista com o ativismo ambiental. E aí, a partir da praxis, né, da prática desses movimentos ativistas, emerge também um campo teórico. Então, a gente tem diversas correntes que vão falar sobre o ecofeminismo, o feminismo ambiental, ecologia política feminista, que vão estudar essas relações. E todos eles acho que têm em comum esse entendimento de que as relações entre o humano e natureza são permeadas pelas relações de gênero. Então, homens e mulheres se relacionam com o ambiente de forma diferente, têm um acesso ao recurso. Já tem muitos dados mostrando que, por exemplo, mulheres têm menos acesso à propriedade da terra. Isso tem um impacto muito grande nas mulheres campesinas, nas mulheres rurais. Nos ambientes urbanos, existe uma diferença, por exemplo, na divisão sexual do trabalho, acho que isso em todos os campos, né? Então, mulheres são muito mais... desenvolvem um trabalho de cuidado, desenvolvem o trabalho do doméstico. Isso, por exemplo, agora a gente vê na pandemia uma sobrecarga das mulheres que se intensifica. Então, uma dimensão, por exemplo, pandêmica, que é uma dimensão sanitária, é uma dimensão social, é uma dimensão ambiental também, porque essas zoonoses, elas chegam nos seres humanos por conta desses processos ambientais de desmatamento. Tudo isso tem um impacto muito grande diferente em mulheres e homens. Então, mulheres agora, hoje em dia, já está vendo esses dados de aumento de violência doméstica, sobrecarga de trabalho. Então, são dimensões que se cruzam. E aí, esses campos de estudo entre feminismos, entre gênero e ambiente, muitos tratam, e a minha perspectiva, né, o que eu investigo a partir de um olhar sistêmico. Então, esses sistemas de exploração e de opressão, eles estão interligados. Então, o que sustenta o sistema capitalista são as opressões de raça, são as opressões de gênero, é a partir dessa divisão sexual do trabalho que o trabalho feminino é invisibilizado, não é remunerado, e isso sustenta um sistema capitalista, né, que tem efeitos nos nossos sistemas ecológicos. Então, e na relação humano-natureza. Então, a minha abordagem é essa abordagem sistêmica. A gente tem que enxergar essas opressões de raça, de gênero, de classe, opressões étnicas, de formas entrelaçadas. Elas têm uma mesma raiz e a gente só vai conseguir
talvez superar essas crises que a nossa sociedade vive hoje em dia, que é climática, que é sanitária, que é econômica, que é uma crise de cuidado, é uma crise de biodiversidade, é uma crise social. A gente só vai conseguir superar isso, atravessar isso, se a gente olhar de forma sistêmica para superar todas as opressões de forma entrelaçada. Então, é esse o olhar que eu dou para a minha pesquisa, que atualmente, na verdade, é um olhar mais para a governança das mudanças climáticas. Então, quem tem voz nos processos decisórios quando a gente fala sobre mudanças climáticas, né? Existe aí, nos meus estudos eu faço uma abordagem tanto do nível internacional, federal, e aí alguns estudos de caso nos municípios aqui do estado de São Paulo, e até agora, assim, o que vemos é uma discrepância muito grande de gênero. E aí, além de uma discrepância assim, na questão da equidade de gênero, muito mais homens nesse campo de mudanças climáticas, então tanto cientistas quanto políticos, tomadores de decisão, a maior parte são homens. Além de tudo, quando a gente fala sobre mulheres nesse campo, a gente sempre fala num lugar... Mulheres e populações não brancas também. Sempre no lugar de vítima do clima, de vulnerabilidade, descartando a agência dessas populações, a capacidade que esses grupos, que como a Ana falou, né, não são minoritários, mas são minorizados, descartando a agência, a possibilidade de trazer a potência que existe, né, de quem olha muitas vezes na periferia à margem do nosso sistema, né? Então, quando a gente fala desses grupos minorizados. Então, é mais ou menos esse olhar que eu trago para a minha pesquisa de doutorado. Vamos agora abrir espaço para outros pontos de vista sobre o tema. Com a palavra a jornalista, historiadora e pesquisadora Samira Crespo. Todas as questões colocadas pelo programa são muito pertinentes. E eu começaria levantando o fato de que não há um dimensionamento confiável sobre a presença das mulheres no campo da sustentabilidade. Porque, como a pauta mesmo do programa levanta, essa é uma questão transversal. Então, você pode verificar a presença das mulheres, por exemplo, no mundo corporativo, que hoje é majoritariamente nos cargos de gerência e na direção dos departamentos da sustentabilidade. Você pode verificar a presença das mulheres, por exemplo, muito importante nas questões ambientais no Ministério Público, nas defensorias públicas, por exemplo, que hoje majoritariamente são mulheres. Você pode verificar a presença das mulheres nas organizações não governamentais, dedicadas às questões do desenvolvimento sustentável, e aí você vai verificar um quadro bem grande de ativistas, de técnicas, que são a maioria hoje nessas organizações. Você pode verificar também os quadros técnicos de governo, onde há uma presença feminina muito grande, e por aí vai. Ou seja, é necessário fazer um dimensionamento para a gente ter uma ideia mais clara dessa transversalidade da presença feminina no campo da sustentabilidade. A outra questão que eu acho interessante é a ligada ao empreendedorismo chamado feminino e o empreendedorismo sustentável. Que as mulheres são empreendedoras, isso é inconteste. Todas as pesquisas no Brasil mostram que a maior parte da frequência dos programas de sustentabilidade, que incentivam sustentabilidade e empreendedorismo, são mulheres. Então, as mulheres no Brasil são empreendedoras. O que falta? Falta o incentivo financeiro, programas mais estruturados e a assessoria técnica, porque entre você empreender, ter alguma atividade produtiva que renda algum dinheiro, algum provento financeiro para a família, e aquele empreendimento ser sustentável, existe uma diferença. Eu participei de várias edições dos negócios sustentáveis do Sebrae,
E eu sempre fiquei impressionada porque a maioria dos negócios sustentáveis ligados à gastronomia, a turismo, a cooperativas, era sempre empreendimentos com a liderança de mulheres. Nós também nos esquecemos da presença massiva das mulheres no campo da agroecologia, da agrofloresta, da produção de alimentos. 70% do que vem à mesa dos brasileiros é produzido pela agricultura familiar, e nessa agricultura familiar a maior parte da mão de obra é feita de mulheres. Eu me lembro quando eu trabalhava em Brasília e que todo mês de abril havia a chamada Marcha das Margaridas, que eram as líderes do campo que vinham a Brasília demandar o quê? Financiamento e assessoria técnica. Porque hoje, por exemplo, o grande gargalo da produção orgânica, além, evidentemente, do crédito, é a falta de treinamento técnico. Você não encontra pessoas que conheçam o ofício, que saibam lidar com a terra de uma maneira não agressiva e que a gente chama de orgânica. Então, eu vejo que há um campo enorme de crescimento da sustentabilidade e da inclusão produtiva da mulher, e isso claramente está posto porque você tem todo o ramo da cosmetologia, da gastronomia, da reciclagem, porque o poder das famílias e dos indivíduos de incrementarem a reciclagem é muito grande, e a gente sabe que toda a gestão hoje das famílias hoje é principalmente liderada pela mulher. Então eu acho que você tem aí um campo enorme. Onde eu acho que ainda não temos nada muito estruturado e que devíamos estar atentos pensando no futuro é a inclusão produtiva da mulher nos programas de ciência e tecnologia, principalmente tecnologias sustentáveis e educação científica, incluindo aí, evidentemente, a computação e toda essa área de tecnologia da informação. Por que eu digo isso? Porque hoje nós sabemos que nós precisamos de muita tecnologia adaptada às condições do país e orientada para a base da pirâmide. Por exemplo, esse custo absurdo da energia elétrica, ela hoje está inviabilizando uma porção de negócios, pequenos negócios que davam renda às mulheres, como os cabeleireiros, os institutos de beleza e toda essa parte da cozinha, porque tudo isso hoje está comprometido com alto custo do gás e da eletricidade. Então, por exemplo, promover o uso ampliado da energia solar, por exemplo, nesses pequenos negócios é absolutamente prioritário. Então, eu vejo que se o país quer avançar, nós precisamos fazer um amplo processo de inclusão produtiva das mulheres, principalmente com educação científica, com ciência e com tecnologia. Então, é hoje esse o meu recado. Muito obrigada. O programa fica por aqui, mas semana que vem vamos continuar essa conversa. Agradeço a Ana Fontes, empreendedora social, fundadora da RME, Rede Mulher Empreendedora, e do Instituto RME, eleita uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela revista Forbes em 2019. Lígia Amoroso Galbiati, doutoranda no Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais NEPAM da Unicamp, em Políticas Públicas de Mudanças Climáticas e Gênero. Ana Carolina Querino, gerente de programas no escritório da ONU Mulheres Brasil. Continue conosco, cuide-se.